De volta com o programa em discussão, falando hoje sobre o trabalho escravo. Nesse segundo bloco nós vamos conversar com o juiz do trabalho, Jorge Falcão, que seja bem-vindo aqui ao nosso programa para um tema tão atual. A gente pensa que alguns pensam que é do passado, mas é tão atual. E eu queria saber como é que a justiça, no bloco anterior a gente falou sobre o trabalho do MP, mas como a justiça do trabalho tem lidado com essa questão? Eri, primeiro agradecer também, como a Marcela fez, pela abertura, né, do canal e já dizer que essa parceria entre o Poder Legislativo, através da TV Assembleia, com o Judiciário e com o MPT, tem dado certo e com certeza vai se fortalecer ainda mais. No Judiciário, um desafio que nós temos encontrado, primeiramente, é mudar o olhar do próprio Judiciário em relação às situações, às novas facetas do trabalho escravo. Muitas vezes a legislação está posta desde 2003 do Código Penal, mas os próprios juízes do trabalho ainda não têm tanta familiaridade com a temática, porque os casos acabam não chegando tanto para a gente analisar. Então não são muitos os processos cujo tema central é o trabalho escravo. Isso por quê? Porque as pessoas ainda têm medo de denunciar, porque as pessoas não sabem, como se diz, ainda ignoram o que é o trabalho escravo contemporâneo. E por isso os processos não chegam com tanta frequência na justiça do trabalho. Então esse primeiro desafio é de nós próprios, juízes do trabalho, mudarmos os nossos olhares para conseguirmos enxergar em determinadas situações que aparentemente não se configurariam como trabalho escravo, mas que na verdade são, sob essa nova faceta, a faceta moderna, contemporânea do trabalho escravo. E o segundo desafio é, já nos casos em que não são postos, dar uma resposta jurisdicional à altura, fixando indenizações que realmente mostrem para o empregador escravizador, que ele não pode cometer esses atos doravante, que ele tenha medo de empregar pessoas sob condições injustas, sob condições indecentes de trabalho. Agora, eu queria entender que o senhor falasse um pouquinho mais sobre a nossa legislação com relação a trazer penas com relação a quem pratica esse crime. Nós temos primeiro o Código Penal, que prevê penas de 2 a 8 anos de reclusão para quem comete esse crime. E essa pena pode ser aumentada aí em 50% caso a vítima seja criança, por exemplo. E temos também toda a legislação trabalhista vigente, que prevê os direitos, o que se chama de patamar mínimo civilizatório, que na verdade, em outras palavras, são os mais básicos dos direitos básicos do trabalho. Então, toda a legislação trabalhista prevê o direito a que o trabalhador tenha a sua carteira de trabalho assinada, que receba anualmente férias e goze dessas férias com adicional de 1/3, que receba ao fim do ano o 13º salário, que receba um salário mínimo, isso diria que muitas vezes não, na grande maioria das situações esse mínimo não é observado, que receba o FGTS. Então toda a legislação trabalhista pertinente é aplicável nessas situações. E também o Brasil é signatário de várias convenções internacionais. Inclusive se comprometeu, por meio dessa assinatura dessas convenções, a erradicar o trabalho escravo. É algo, alguns dizem utópico, porque, como você bem disse no começo da sua fala, onde há busca por poder econômico, acaba alguém se sai mal nesse jogo, mas é algo que o Brasil e outros países do mundo se comprometeram a fazer, erradicar o trabalho escravo. E nós temos, verdade seja dita, uma legislação muito rica, já posta para que isso seja aplicável. O problema é colocar em prática essa legislação. Verdade. Então, é um desafio. A Constituição Federal já traz até a expropriação daquele bem onde se pratica o trabalho escravo. A própria Constituição, você bem lembrou. Prevê isso. Um lado muito interessante que no bloco passado a procuradora Marcela colocou, a questão da conscientização, trazer
trabalho educativo, né, de divulgação, e eu queria que você falasse sobre essa questão, né, a importância de fazer campanhas contínuas como essa que vocês fazem, para conscientizar a população com relação ao mal que é o trabalho escravo. Sem dúvida. O trabalho é contínuo, permanente, nunca deve parar. A verdade é essa. E já queria também agradecer, pegar esse gancho e agradecer à TV Assembleia por essa abertura do espaço, porque aqui, através de vocês, nós podemos passar novamente uma mensagem educativa, né? Dizer às pessoas, fazer com que as pessoas conheçam, saibam o que é o trabalho escravo. Muitas vezes o trabalhador ele se encontra numa situação de vulnerabilidade tão grande e ele não sabe os seus direitos, que ele não sabe que ele é um trabalhador escravo contemporâneo, né? Então daí a importância da abertura dos canais de imprensa, né? Dessa parceria que nós estamos firmando com a Câmara de Vereadores de João Pessoa e com a Assembleia do Estado da Paraíba, né? Que agora, dia 13, o ano em que se completam 136 anos de abolição formal da escravatura, né? Nós vamos ter um momento aqui na Assembleia de reflexão, um momento em que agradeço também à deputada Camila Toscano e ao vereador Bruno Farias, momento em que juntos, MPT, Poder Judiciário e Poder Legislativo, vamos refletir sobre, e aí, a abolição realmente aconteceu? Acho que não, né? É a primeira resposta que nós temos. Os fatos dizem que não, os fatos dizem que não. Isso. Né? Então, a abolição da escravatura, entre aspas, a abolição, não ocorreu de verdade. Desde 1888, ainda há trabalhadores em situação de escravidão. Isso vem mudando por quê? Porque as novas facetas do trabalho escravo também vêm mudando. Ele vai ficando mais sutil e mais sofisticado, né? As estratégias dos empregadores. E por isso que é importante a sociedade saber, né? Conhecer seus direitos básicos, saber que ele se encontra em determinada situação, numa situação tão degradante de trabalho, que isso pode se encaixar como trabalho escravo. Então, a educação permanente é importante, inclusive nas escolas também. A gente tem vários projetos, tem várias ideias que estamos tentando implementar continuamente, e essa parceria com o Poder Legislativo será de suma importância. É interessante, você falou com relação à parte legislativa, a Constituição também, no artigo 1º, né, fala ali nos fundamentos com relação ao inciso 2º, 3º, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores do trabalho, né, social, e como isso fere a esses princípios, né, que está ali na Constituição. Pois é, você bem lembrou, a nossa Constituição, nossa Carta Magna, nossa Lei Maior, ela já traz todo um arcabouço legislativo com força, né, e que já demonstra que aqui no país o que se quer é trabalho digno, né, que é justamente a antítese do trabalho escravo, um trabalho decente, né? A dignidade da pessoa humana está lá entre os princípios fundamentais da nossa República. Né? Isso. E a gente, como eu disse, a gente tem muito o que utilizar. Legislação não falta. O que faltam são as ações práticas para que nós possamos realmente erradicar o trabalho escravo. Agora, eu imagino que para a questão, porque tudo antecede, né, a causa e efeito, né? E o que é que pode anteceder ao trabalho escravo? A uma pobreza extrema, falta de educação? O que é que a gente pode prever com relação a isso? O que é que antecede ao trabalho escravo? Como já se disse aqui, o trabalhador escravizado ele é o mais vulnerável possível, né? E quando é que as pessoas ficam mais vulneráveis? Quando os países enfrentam crises econômicas, né? Então é por aí. Então, o Brasil não é de hoje, vem enfrentando uma crise econômica. Aqui há muitos trabalhadores escravizados porque não sabem o que é o trabalho escravo. Na América Latina como um todo, há muitos trabalhadores escravizados, muitos trabalhadores que vêm de outros países para cá serem escravizados aqui, mas acabam não fazendo as necessárias denúncias por várias razões, por medo e principalmente porque muitas vezes as condições de trabalho no seu país de origem são até piores do que as que eles encontram aqui. Empregadas, por exemplo, bolivianas que vêm trabalhar na área de costura aqui, com jornadas exaustivas de 15 horas por dia de trabalho, recebendo salários
muito baixos, elas não sabem que são escravizadas. Por quê? Porque lá no seu país de origem, a situação era muito pior. Então é um grande desafio que a gente encontra também. O senhor traz aí um slogan muito bonito na camisa, né? Não ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo, não é isso? Sim. Isso. Eu trouxe até uma camisa para você aqui, muito obrigado. Diz assim, ó, realmente, não ao tráfico de pessoas e ao trabalho escravo. Mostra para essa câmera aqui, por favor. E sim ao trabalho decente e à dignidade do trabalhador. Muito bom. E aqui trouxe para você. Atrás também tem aqui. Atrás tem quem participa. Tem as logos. Isso, né? Isso. Primeiro, do Programa de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, que é um programa capitaneado pelo TST, do qual faço parte. Eu sou o gestor regional aqui. Legal. O slogan da Justiça do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, que é parceiro nosso de todas as horas, e do CREA-PB, que foi quem patrocinou a camisa. Ah, que legal. Muito bom. Queria agradecer também, inclusive, ao colega Renan. Obrigado. Muito bonita a camisa. E isso é muito interessante, fazer esse trabalho de divulgação e envolver, engajar a população num tema tão atual e tão urgente, não é isso? Sem dúvida, sem dúvida. A população tem que estar envolvida nisso. A gente tem que buscar a população, buscar as escolas, buscar as instituições, como estamos fazendo agora, né? Aceitar todos os convites que nos forem enviados para falar sobre o tema, colocar esse tema aí, esse tema sempre no patamar que ele merece, né? Sempre discutindo esse tema, porque é algo que a gente realmente se comprometeu a erradicar, o trabalho escravo, e o trabalho não pode parar. Muito bem. Enfrentamento ao trabalho escravo, que é um programa. Como é que as pessoas podem ter acesso a vocês para tirar dúvidas ou denunciar, ou coisa do que necessitar? As denúncias, como foi dito por Marcela, chegam pelo Ministério Público do Trabalho, né? E pelo Ministério do Trabalho também, né? O nosso programa, o programa de enfrentamento ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas e de proteção ao trabalho do migrante, ele é um programa novo, do ano passado, foi implementado no ano passado pelo TST. E esse programa, ele surgiu justamente da necessidade, falada por Marcela, do aumento do número de denúncias. Em 14 anos, nós nunca tivemos tantos trabalhadores resgatados. E foi diante desse problema, já como um braço de um outro programa do TST, que é o Programa de Implementação do Trabalho Decente, ele foi criado. Então, se as pessoas interessadas tiverem vontade de conhecer sobre o programa, dá uma pesquisada lá no TST, no Google, bota o nome do programa, Programa de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, e os objetivos do programa estão lá, tudo bem alinhado com o fim principal de erradicação do trabalho escravo. O tráfico de pessoas para o trabalho escravo sempre vai acontecer? Como é que é essa relação? Muitas vezes vai acontecer, né? Muitas vezes vai acontecer. Como já disse Marcela, o perfil do trabalhador paraibano, por exemplo, é de sair daqui da Paraíba e ser escravizado com promessas falsas lá na região sul, na região sudeste, em São Paulo, Mato Grosso, Goiás, região do centro-oeste. Mas também há situações em que não necessariamente a pessoa é traficada para ser escravizada. Vejam, por exemplo, o trabalho escravo doméstico, que é um trabalho do tipo urbano, que muitas vezes as pessoas sequer sabem que são escravizadas e não há necessariamente um tráfico de pessoas. Ou às vezes há, mas não da forma comum. Às vezes a pessoa sai do interior, vem para João Pessoa, por exemplo, com a promessa de que vai estudar à noite e vai trabalhar, muitas vezes sem receber salário, mas vai ser tratada como uma pessoa da família e muitas vezes a pessoa da família, o filho verdadeiro, estuda no colégio particular em João Pessoa e a pessoa trabalhadora escrava doméstica estuda no colégio público à noite, depois de um dia inteiro trabalhando uma jornada muitas vezes de 10, 12 horas. Né? Então, assim, é uma situação exemplificativa em que não há necessariamente um tráfico de pessoas. Há um convite, um conhecido que conhece fulana lá da cidade tal, cidade pequena. Então, há uma série de outras situações. Como a Marcela disse, não necessariamente há necessidade de restrição de locomoção, nem tampouco de tráfico de pessoas para caracterização do trabalho escravo. O tráfico de pessoas é um crime e o trabalho escravo é outro. Muitas vezes ocorrem os dois e outras vezes não. Né? O simples fato da pessoa estar adstrita a uma jornada de trabalho
de 14, 15 horas por dia, já configura por si só o trabalho escravo. Não necessariamente essa pessoa foi traficada, né? A gente queria pontuar outra questão, porque nós estamos falando sobre a escravidão urbana, mas também do campo, mas há a questão do escravo no mercado sexual. Recentemente houve uma denúncia com relação ao que estava acontecendo na Ilha do Marajó, lá no Pará, mas é uma realidade nossa aqui também, não é isso? Sem dúvida, é uma realidade nossa, não só internamente, mas muitas mulheres saem do Brasil para trabalhar na Europa, muitas vezes não sabem que vão ser escravizadas lá. O perfil não muda muito, porque as pessoas são enganadas muitas vezes. Muitas vezes, na maioria das vezes, são enganadas. Elas saem daqui, vai ser modelo na Europa. Chega lá, não tem nada de modelo. Chega lá, ela é obrigada a trabalhar com sexo, né? E fica atrelada a uma dívida que começa da própria passagem, paga para a Europa, que ela vai ter que pagar depois, né? Enfim, são uma série de situações que acontecem também nesse meio sexual. O senhor lembrou aí o artigo 149 do Código Penal sobre o trabalho escravo, mas eu acredito que, com relação a crianças, deve ser uma qualificadora, não é? Agrava a pena. E o trabalho infantil, escravo infantil, deve também ser uma realidade. É uma realidade, com certeza. Inclusive no estado da Paraíba, das pessoas resgatadas em situação análoga de escravidão aqui, que salvo engano, gira em torno de 600 pessoas desde o início dos resgates na Paraíba, aproximadamente 19 e 20 foram crianças, né? Fora as situações em que há a chamada subnotificação, né? A gente não consegue descobrir todos os tipos de trabalho escravo, todas as situações de trabalho escravo que ocorrem, né? Porque as denúncias têm que vir e geralmente não vêm. Certa vez, numa reunião com a minha colega Marcela, ela me contou uma história de crianças que trabalham no setor de redes, salvo engano, ali nas imediações de São Bento, e que saem, como, assim, achando que aquilo é normal, e seus pais também acham que é normal, saem para vender redes no sul do país. Imagina uma criança com 12 anos saindo daqui para vender rede no sul do país, né, sem receber um salário, até recebem, porque recebem por comissão, mas estão ali, né, sem proteção nenhuma, dormindo nas boleias dos caminhões, e acham que está ótimo, que estão trabalhando e que é muito bom, mas isso acaba, ao fim e ao cabo, constituindo uma situação de trabalho escravo também. Verdade. Jorge Falcão, juiz do trabalho, a gente queria agradecer a sua presença aqui no programa Em Discussão. Eu agradeço a vocês mais uma vez, em nome do Tribunal Regional do Trabalho, do presidente Tiago, e também em nome do Ministério Público, que é um parceiro de sempre nosso. Agradeço o espaço a vocês e já me coloco, e já coloco o Marcelo também à disposição para outros encontros, outras reflexões dessa natureza. Com certeza teremos. Muito obrigado, enfim. Então o programa Em Discussão termina aqui. Até o nosso próximo encontro. Até lá.